noite, pessoal. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco de música, falar um pouco sobre esse universo da Big Band. Hoje temos um convidado ilustre, o Thiago Vieira, professor da FAMES, como o professor Alexandre mesmo falou. E também temos o integrante da UPC, que é o Lucas, nosso baterista. Então hoje a gente vai ter uma conversa bem direta e bem curiosa sobre um dos instrumentos mais populares. Eu falo que é o mais popular porque hoje qualquer pessoa conhece bateria, né? Então a gente falou um pouco sobre o sopro, os instrumentos de sopro, sobre a cozinha, né? O baixo, a guitarra. Quando a gente fala de sopro, trompete, trombone, sax, algumas pessoas ainda até confundem esses instrumentos, mas quando a gente fala de bateria, eu acredito que ninguém se confunde, né? Então, hoje temos o prazer de receber o professor Thiago Vieira. Ele vai agora, vou passar a palavra para ele agora, ele vai fazer uma breve apresentação, vai falar um pouco da sua carreira, que é um músico fantástico, trabalhando tanto na área de música popular e música erudita. Tem uma formação que ele também vai falar, né? Tem uma pesquisa acadêmica. Então agora, Thiago, você está com a palavra, pode se apresentar para quem não conhece, né? Falar um pouco da sua carreira aí. Estamos todo ouvido aqui. Legal. Boa noite a todos. Pô, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Helder, pelo convite, Alexandre, Lucas que está aí, batera, parceiro, né, de trabalho. Então, atualmente eu sou professor da cadeira lá de percussão erudita da FAMES, certo? Mas a minha formação sempre foi na área da bateria, né? Sempre, desde os 15 anos, tocando bateria. Toquei com vários artistas aqui do estado, fiz aula com vários músicos também. E aí depois eu fui tentando e fui buscando a academia, entrar na academia, senti essa necessidade e acabei que entrei no curso de percussão erudita. Com isso me abriu as portas para participar da Orquestra Sinfônica aqui do estado. Trabalhei na Orquestra Sinfônica por 2 anos. Toquei na Big Band de Jazz da FAMES durante, não lembro, 1 ano, 2 anos também. A banda sinfônica da FAMES, aí são uns 4 anos de curso. Na verdade, eu fiquei 5 anos nessa banda sinfônica. E outras de menores, de formação menor. Depois do bacharelado, eu fiz 2 pós-graduações em artes e música e arte na educação. Depois eu fiz o meu mestrado na Unirio. Oi? Eu tava vendo aqui exatamente isso. O pessoal falando que tá sem som, só pra gente. Não ouviu ninguém ou só eu? Não tá ouvindo ninguém. Tá. Então vamos começar. Desculpa aí, Thiago. Nada. Vamos testar. Eu tô achando que a gente vai ter que parar a transmissão e começar de novo. Testando. O pessoal vai dando um feedback aí pra gente ver como que tá o som. Voltou agora. Falaria que voltou agora. Então tá, na página da UPC pessoal, tá saindo, não é o som, né? O pessoal tá ouvindo? Eu só vou conectar aqui pra ter certeza, pra gente fazer um teste aqui, só um minuto. Oi, som, testando.
questão. Tô achando que a gente vai ter que parar. Voltou agora. Ok. Vamos lá, tá funcionando. Então, deixa eu pedir desculpas. Deixa eu pedir desculpas aqui, Helder. Tá. Pessoal, desculpe aí, a gente está controlando aqui, a gente usa 2 programas para fazer essa transmissão, né? E é meio assim, quase uma mesa de avião aqui, um painel de avião de tanta coisa para mexer. Vamos começar de novo, então. A gente está aí começando essa live e nós vamos falar hoje sobre a bateria numa orquestra, e nós temos a presença do professor, nosso convidado, né? Professor Tiago Vieira, da Faculdade de Música do Espírito Santo. E eu vou agora passar a palavra para o Helder e a gente realmente começa para valer essa live. Pessoal, boa noite. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco de música, um pouco de Big Band, mais precisamente sobre bateria. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao Tiago, que ele vai fazer uma breve apresentação, vai falar um pouco da sua carreira. Lembrando também que temos a participação do Lucas, que é o nosso baterista, o baterista da UPC, que também vai estar participando e contribuindo aqui com a gente. O professor Tiago Vieira está com a palavra agora, pode dar prosseguimento. Legal, boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Obrigado, Alexandre, Helder, pelo convite. Prazer, Lucas, estar conhecendo agora aqui. Então, a minha formação, vamos dizer assim, seja a parte empírica ou a acadêmica, ela mistura tanto a bateria quanto a percussão erudita, né? Na música popular, ou seja, na orquestra, na música clássica também. Eu toco desde os 15 anos, com 18 anos eu comecei a estudar mesmo bateria, tipo assim, decidi pra mim que eu queria ser baterista e comecei a estudar, mas estudar mesmo assim, né? Estudar a teoria musical, estudava um pouco de harmonia na época, depois eu tive que correr mais atrás, e toquei com vários artistas aqui do estado, do Espírito Santo, vários cantores. Cheguei a participar durante uns anos de uma banda que teve uma certa expressão nacional no segmento de rock gospel, chamada Chorus, até a gravação de um DVD principal dela. Depois eu saí dessa banda, aí eu entrei numa banda chamada Tabacarana, uma banda minha de samba rock, onde a gente fez turnês na Europa, gravamos um CD, foi bem legal. E depois, hoje em dia, a gente toca mais sazonalmente, porque o baixista ele acabou que se mudou para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado, o vocalista seguiu outro rumo, e eu nessa época fui fazer meu bacharelado em percussão erudita na FAMES. E isso me abriu as portas também, que foi onde eu ingressei na orquestra do estado, a atual OSES, né, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Fiquei lá por 2 anos trabalhando. Foi uma experiência muito rica, muito engrandecedora. Na faculdade ainda eu participei também da Big Band de Jazz. Os 5 anos lá que eu fiquei na faculdade, eu participei da banda sinfônica da faculdade. Isso tudo intercalando a bateria e a percussão erudita. Hoje eu sou o atual professor da Faculdade de Música aqui do Espírito Santo, a FAMES, sou professor de percussão erudita. Então eu fico lá e cá, né? A percussão erudita e a bateria, que é onde eu atuo mais hoje em dia na minha performance, né? Na minha graduação também eu fiz, depois do bacharelado, eu fiz 2 pós-graduações, né, em música e arte na educação. Depois eu fiz o meu mestrado na Unirio, em educação musical, ensino das práticas musicais lá na Unirio. E depois eu vou mostrar que o resultado desse trabalho foi esse livro. Depois eu vou falar melhor dele para vocês. É um método de bateria. E estou terminando minha licenciatura hoje, né? Porque eu quis abranger mais. Eu lembro sempre de o Dave Weckl, acho que todo mundo conhece, um dos maiores nomes mundiais assim da bateria. Ele veio dar um workshop aqui em Vitória. Se jogasse uma bomba lá, morria todos os bateristas do Espírito Santo, porque tava todo mundo do Espírito Santo que tocava bateria, tava ali. A primeira coisa que ele falou que eu me lembro assim foi se eu vivesse só de tocar bateria eu passaria fome. Aí eu falei, nossa, Dave Weckl falando isso.
Mas ele quis dizer, e ele explicou depois, que nós somos músicos e a música tem um leque bem grande de atuação, e isso é bem legal pra gente. Eu posso dar aula, eu posso tocar, no meu caso eu posso tocar música erudita, posso tocar outros instrumentos, e isso é bem legal. Claro que vai depender do seu empenho, né? Então, assim, e ele é um grande batera, quando ele falou isso, abriu meus olhos, porque rolava ainda um certo preconceito do percussionista erudito, baterista, e não só eu, né? Eu conheço o Leandro Lui, que é de São Paulo, né? Ele é formado em bateria, atua em várias orquestras lá também. Mas, enfim, resumindo, essa é a minha formação, essa é a minha atuação. Sou batera de coração, formado em percussão erudita, levando meu caminho para a educação musical aí. É uma curiosidade, durante esse período seu de formação, você estudou também bateria na faculdade? Porque a gente fala assim, a formação de um percussionista, né, tem a ver com bateria também? Porque às vezes muita gente está assistindo, a gente não sabe, né, como que funciona um curso superior de música, né? Certo. Então, quando eu entrei, claro que eu tive minhas facilidades por já atuar muitos anos profissionalmente como baterista e não, como é que eu vou dizer, não era cego, assim, eu sabia ler, eu sabia de harmonia musical, eu entendia da teoria, né? Então eu era estudioso da bateria já antes de entrar na academia, porque o músico tem essa não é facilidade, mas tem esse porém aí. Ele pode ser um ótimo músico sem academia, porém a academia vai te trazer também várias coisas muito boas, né? Claro. Mas lá, quando eu entrei, eu achei, não, vou dominar isso igual a caixa da bateria, né? Que é a caixa, tem a caixa clara na orquestra. Não. Ritmicamente, vamos dizer assim, que é a mesma coisa, mas há muita peculiaridade, né, várias peculiaridades diferentes que faz você ter que trabalhar o requinte mesmo e as especificidades de cada estilo musical mesmo. Me ajudou na minha percepção musical, que já tinha um certo apuramento, me ajudou em várias coisas, mas era um novo mundo que hoje eu vejo que soma na minha bateria. Minha bateria hoje soma lá, mas eu tive que realmente me empenhar. E tentava estudar os dois, mas quando chegava final de período eu tinha que me dedicar à percussão erudita. Legal, legal. É bom a gente saber a formação, porque a percussão, né, a bateria envolve também a percussão, né? E eu vejo também como esse lado, né, que um complementa o outro, né? A questão técnica para os instrumentos, seja ele no erudito ou popular, é a mesma, né? Então, assim, eu falo isso como professor de trompete também, porque a técnica para tocar erudito, para tocar popular é a mesma. Então, assim, e no final tudo é música também, se a gente for olhar por esse lado. Sim. No caso da percussão erudita, ou bateria, ou da percussão, a família da percussão, a bateria é um instrumento de percussão, né? Mas acaba seguindo um caminho específico, né? Assim, de estudo, né? Mas a família é muito grande, não dá nem para enumerar aqui quantos instrumentos de percussão, porque a gente pode criar. Eu posso escrever uma peça para meu dedo aqui batendo no controle remoto do ar-condicionado, entendeu? Há uma liberdade, música contemporânea. Então a organização de estudo tem que ser muito grande, né? Então eu na época então não era nem uma agenda, era um livro que era uma agenda, né? Era tal hora eu estudava pandeiro sinfônico, tal hora eu estudava pandeiro brasileiro, tal hora prato de orquestra 2, tal hora eu estudava um pouco de bateria. Senão não dá conta, porque são muitos instrumentos, a técnica, a rítmica, o comportamento é o mesmo, mas cada um tem sua especificidade técnica. Se eu vou tocar, por exemplo, falando de música erudita rapidamente, se eu vou tocar os mallets, eu tenho que aprender a tocar com as baquetas, 4 baquetas em cada mão. Os tímpanos são outra técnica, e aí eu tenho que me organizar para dar tempo da bateria. Hoje eu fico levando os dois, né? Porque a minha performance está mais ligada à bateria hoje em dia, né? Legal. Então, pelo que a gente entende, assim, sua experiência em diversos segmentos, isso é bem enriquecedor, né, pra gente ouvir isso, né? E aí, a primeira pergunta, né, voltada para esse mundo da Big Band. Você que tocou nas bandas de música popular, rock até, né, que você falou, do segmento gospel, do segmento do samba, da Big Band, na orquestra sinfônica. Então, assim, tem
uma experiência em vários tipos de grupos, né? Grupos diferentes, estilos diferentes. Então, assim, a primeira pergunta que eu falo para você, falando sobre esse universo da Big Band, qual a diferença de tocar em uma Big Band, que é um grupo grande, um grupo instrumental, né? E para tocar, por exemplo, com outro tipo de grupo que tenha um vocal ou que tenha um outro estilo totalmente diferente. Qual é a diferença de transitar entre esses gêneros, né? Certo. Eu acho que tem aquelas características que passam por todos, né? Por todos esses segmentos musicais, né? Tipo assim, poxa, o baterista ou o músico em si, né? Todo músico, mas tem que ter muita responsabilidade com o trabalho, né? Eu falo assim, não sei nem se está muito correto, mas é uma máxima assim que eu tiro e falo, né? Que é assim, quanto maior o grupo, menos nota você faz, vamos dizer assim. Logo mais, se você está tocando com um percussionista, quando você tem uma liberdade maior, né? Você pode fazer mais, mas tem que buscar muito entender a característica do grupo que você está, né? Uma big band, você tá ali com a cozinha, você tem que estar com os ouvidos muito atentos na cozinha, né? Tipo assim, o baixo, o piano, ali a guitarra para quem tem e tal. Você tem que estar muito certo ali, já previamente acertado com o maestro, de olho no maestro, porque nas big bands geralmente o pulso já vem da cozinha e o maestro tá ali para orientar e dá também, claro, né? Mas você tá ali seguro nesse pulso, né? Então você tem que ser um batera firme, só que você não é free, né? Não é bebop, não é jazz, improvisação, né? Vai ter os momentos para isso. Então, um certo comportamento. Já numa música, vamos botar num trio de jazz ou num trio de música brasileira, né? Brazilian Jazz, vamos dizer assim, onde tem essa liberdade de solar, também com respeito, né? A música, a própria música, né? Porque senão você fica... Eu falo assim, não adianta você falar e não dizer nada, né? Então, primeiro, você, né, tá ali segurando o ritmo, ok? E aí você tem a sua liberdade de atuação. Eu lembro uma vez falando, né? Falei um pouco da Big Band, que eu acho que tem que reduzir mesmo as notas e ser o chão, né? Depois a gente pode até falar de algumas coisas mais técnicas sobre isso. Mas eu lembro até uma vez, estava tocando para uma cantora aqui em Vitória, que o produtor era Sérgio Benevenuto, eu acho que você conhece. Aí eu trabalhei bastante tempo com ele, assim, sendo produtor de gente que eu toquei. Aí eu tô lá, tirei o CD da pessoa pra tocar, fazer os shows, era o primeiro turnê e tal. Aí fazendo vários ensaios, aí no ensaio, não foi no primeiro, né? No ensaio, assim, na hora da entrada dela, tinha uma virada de batera. E a gente tinha ensaiado essa virada, foi organizada, como escrito. Só que aí o baterista doidão foi fazer uma virada diferente. Aí a cantora, errou a entrada. Ele só bateu no meu ombro e falei, olha, se você fizer isso de novo, faz o que tá aí, porque ela tá esperando essa deixa. Então, cada caso é um caso. Eu lembrei agora do This Is It, do Michael Jackson, onde ele vira pro batera, o batera faz uma virada também muito legal, aí ele chega, nossa, muito lindo isso, mas o meu público quer ouvir o que tá no CD. Eu falo isso com amor, tá? Então, assim, depende... Michael Jackson falando, né? Dá uma olhada no This Is It, é uma aula de produção de postura musical do Michael Jackson. Lançou, acho que depois que ele morreu, né? O This Is It. E eu acho que é isso. Eu acho que é essa... Numa Big Band, é esse relacionamento com o maestro, a cozinha, e cada um tem seu momento e tem que ter humildade para respeitar o momento do outro. E claro, aí tem as características principais, né? Você é um baterista firme no andamento, firme no tempo, essas coisas, né? O groove, né? Que tem que estar em cima. Não sei se eu respondi, mas estamos aí, vamos lá. Não, respondeu, claro. Você falou sobre ser firme, né? Aí a gente fala ser firme, o que seria? Na verdade, essa Vou elaborar minha pergunta. Qual a característica de um bom baterista? Ser firme. O que é ser firme, né? Então, e quais são essas outras características que completam um bom baterista, né? Independente do gênero aí, né? Certo. A gente busca muito, acho que todo músico popular, vamos falar de música popular agora, a precisão rítmica, né? E a questão do andamento, né? Tipo assim, estudar com o metrônomo para não depender dele, né? Você ter um pulso constante.
e não qualquer coisa te derrubar, te dar uma rasteira, né? Então, você segurando uma banda, não que você segura, acho que todo músico tem sua responsabilidade, mas a gente trabalha com a parte rítmica, então isso é uma coisa primordial pra gente também. Lembrando que tem gêneros musicais, ou até no jazz, dependendo, que há as oscilações, mas essa oscilação é em grupo, né? O batera que atrasou porque não conseguiu fazer algo, né? Eu acho que a questão assim do bom ouvido também, e aí é ligado com a atenção, é uma característica principal do baterista. Porque você está tocando ali, você tem que estar ouvindo o pianista. Você está numa big band, você tem que estar ouvindo o pianista, o baixista, né? O pianista, o baixista. Não falo pianista, talvez o guitarrista se tiver, mas vamos falar de um trio, né? O pianista e o baixista, você tem que estar ligado. E o solista, claro, né? Por causa das intervenções, dependendo do gênero, se é improvisatório ou se é uma cantora, então você está segurando a base para ela. Então essa questão de ter um bom ouvido, né, para isso é muito importante. Saber ler, eu acho assim, há os grandes bateristas que transporam, existe essa palavra? Isso, né, que atuam, tem gente que tem um ouvido muito bom na questão de decorar fácil, mas o saber ler realmente, logo mais se tratando de big band, que é o que a gente está trabalhando aqui, né, a Orquestra Popular do Cerrado, também, então o saber ler é primordial, né? Pô, várias vezes acontece de cantor me ligar, Thiago, não sei o que, aconteceu um negócio, preciso de você, tal. Às vezes me ligam até porque sabe que eu vou ler para amanhã, vamos dizer assim, né? Hoje eu consigo. Claro que tem coisas que eu tenho que sentar e virar a noite estudando. Mas às vezes eu consigo aqui, sem pra bateria, pô, transcrevo aqui, porque não vai dar tempo de eu decorar. Eu não vou ficar a noite toda ouvindo a música do cara. Eu vou, escrevo, chego na hora, toco, pá, tem a minha interpretação do momento, mas estou lendo. Então essa leitura facilita muito. E, cara, eu acho que é a humildade. Porque, parece clichê, né? Mas isso é difícil e eu falo com um espelho na minha cara aqui. Olhando pra mim, tem que ter humildade, batera. Porque a gente quer sempre mostrar serviço. Às vezes a gente não se contenta que a música é tu, pá, tu, pá. E a gente não pode. Tu, tá, e não é isso que pede. Então tem que ter muita consciência e tem que estar muito seguro de si para poder chegar lá e fazer um tu bem feito. Eu lembro do Marcelo Mariano, grande baixista. Aí eu tô falando de 1835, nas Songs do Centro de Vitória, um workshop que ele foi dar lá. E ele aí falando sobre isso, que ele ia tocar, às vezes tinha que gravar um CD, era tum, tum, tum. E ele falando sobre essa questão, né, de fazer o que tá pedindo para ser feito, né, sendo pedido. E ele falou, cara, mas eu faço o melhor tum, tum, tum da minha vida ali, porque é a pegada dele, mas ele tá fazendo aquilo que pede. Então, essa humildade de fazer o que a música pede e não o que você está aprendendo ou o que você acha, né? Depois você vai com a sua experiência e maturidade enxertando a sua linguagem, né? Claro. E lembrando, cada trabalho vai te demandar algo, né? É com uma cantora, é para você fazer isso, é no instrumental você vai fazer isso, na Big Band você vai fazer isso, tem que saber, né, o que você precisa, né? Nossa, legal, muito, muito interessante. Você falou de uma coisa que eu acredito, né, assim, por muito tempo tem sido, eu acho, foi, né, hoje nem tanto, né, um pouco de tabu, né, essa história do baterista ler. Muita gente, e principalmente tem gente que fez carreira, assim, uma carreira incrível sem saber nada de leitura, assim, não estou desmerecendo, né? Não. Mas o que hoje se pede, né, principalmente na música comercial, é alguém que tem uma consciência, principalmente a consciência de um todo, né? Então aí a leitura envolve, por exemplo, a forma da música. Sim. Por exemplo, mesmo que você não ouviu a música exaustivamente 10 vezes, mas se você ouviu uma vez, anotou a forma da música, né? As entradas, como que seria as partes principais, que é uma partitura, uma notação, pode ser uma notação de grafia musical, ou até anotando mesmo, mas a questão da consciência, por exemplo,
da forma está diretamente ligado à parte Sim. da leitura musical. Sim. Eu acho que isso já é algo a mais para o baterista, principalmente para ele entrar na música comercial, no mercado de trabalho, porque Com certeza. geralmente os estúdios, né, que pedem um cara para gravar na hora, ou então para amanhã a gravação, e às vezes não tem nem uma mídia guia, né? Simplesmente o cara fala assim, faz assim, como você vai fazer? Aí você ensaia, no outro dia tem que gravar sem anotar nada. Então é também um recurso para ajudar o baterista também, sim, né? Sim, não. E o negócio é você ser completo, ter um bom ouvido, conseguir decorar rápido, porque tem hora que eu me pego também relaxando no sentido assim, eu sei ler, aí parece que desliga a memória, não consegue lembrar, mas é porque eu sei ler, então eu sempre tenho aquilo ali. Então, assim, é legal a gente trabalhar nessa de forma integral. Eu lembrei de uma coisa, né? Você é trompetista, já toquei em vários, até na Big Band mesmo, já aconteceu situações, ou com bandas, assim, que tinha naipe de metal, que muitas vezes, ou no próprio jazz, ou qualquer outro tipo de música, que aí, às vezes não tinha a parte da batera, né? E aí eu pegava, eu sempre pedi me dar a parte do piano, né? Ou a geral, né? Cifras, porque aí eu tenho os compassos lá, tô vendo. Ou às vezes até do trompete, eu usei muito do trompete ou dos metais, porque às vezes eu tava só contando o compasso, só não, né? Mas tava lá tocando, já vendo a forma, às vezes nem contava, mas você já via lá a barra dupla, quando você entende, opa, que vai mudar de parte. E via lá os papo da pantá. Aí eu falei, opa, tem um negócio aqui. Eu papo da cantá, ia junto. Então, opa, descobri não. Eu li a parte do trompete, consegui fazer uma virada junto. Então, assim, vai te ajudando. Aí a sua experiência também vai fazendo você, né? Pegar essas coisinhas, né? Claro, claro. Não, e isso é fantástico. Quando a gente toca, né, assim, com um baterista que tá ligado no que tá acontecendo, né? Não tá só na parte dele ali, não, Sim. ele tá ligado em tudo que tá acontecendo. Então ele se integra ali no Massa. grupo. Isso é muito legal, porque às vezes, principalmente Big Band, o trompete tá ali, pá, 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 e o baterista vem junto. Às vezes nem tá escrito na partitura, mas é algo ali da interpretação Sim. que soma, né? Que vem junto. Com certeza. E aí isso acontece muito também ali, porque a bateria tá mais no fundo, mais ali com o baixo, o piano, né? Então, assim, eu acho que há uma integração maior entre a cozinha, e tem que ter isso, né? Sim, Principalmente numa Big Band. Mas isso também de forma geral. Mas então, como que é, assim, tocar junto, né? Assim, tocar essa comunicação com a cozinha, assim, né? Porque baterista que não toca junto com baixista que não toca junto com baterista, e piano que não tem aquele olhar, não tem aquele negócio, aí a coisa meio que desanda um pouco, né? Eu volto naquelas características fundamentais de escutar. Cara, você tem que escutar o pianista, ele tá te dando toda a rítmica ali. Se você tá tocando um jazz, você vai atacar, você vai fazer suas considerações, né? Junto ali naquela rítmica, você tem o baixista, ali você tá tocando junto, você tem que estar com esse ouvido primeiro ali, né? E aí quando eu falo ouvido é essa atenção, o olhar também, que às vezes surge, né? Mas eles vão te dar a intenção do que fazer, né? Tá com o ouvido muito atento, e não é porque acontece muito, até porque nós somos quer dizer, isso eu acho que é uma desculpa que eu tenho que ir tirando, né? A gente, né? Tem aquelas coisas, aqueles vícios de linguagem, né? Mas por a gente não ter, várias pessoas, né, do Brasil não ter tanto acesso lá mesmo, culturalmente falando, do jazz, né, norte-americano, a gente aprende às vezes muito. Hoje, poxa, o YouTube tá aí, Spotify tá aí, tá tudo aí fácil, né? Fácil para quem tem acesso, claro, né? A gente sabe que o Brasil tem muita desigualdade. Mas antigamente não tinha essa facilidade maior que tem hoje, né? Então a gente era muito na apostila. Hoje mesmo eu estava dando aula para um amigo, conversando com ele sobre isso, né? Tipo assim, cara, a gente pode estudar a apostila, pegar a coordenação motora toda. Mas tem essa linguagem, como fazer isso? Isso pode virar um rock and roll, pode virar um jazz. Depende da linguagem que você vai abordar isso. E o conhecer a linguagem é fundamental do que você vai tocar. Mas nesse caso de tocar junto aí, cara, é ouvir. Ouvir, conhecer. Tem vezes que você vai tocar com alguém que você nunca viu na vida, mas já casa, assim, né? E o estudar mesmo. Não tem muito assim, uma palavra mágica que vai fazer alguém tocar melhor. O negócio, você tem que realmente
escutar para tocar. A gente fala do comp, né? Assim, é o acompanhamento. E aí depois você vai fazendo essa cama, os seus arranjos ali em cima. É engraçado isso eu até trouxe o assunto, né, de tocar junto, mas o tocar junto também não está limitado apenas, né, na cozinha, né? Eu falei assim, você tem a cozinha. Sim. Hoje, por exemplo, pode falar, Thiago. Não, e nem tão pouco o tocar junto tem que ser aqui cravado, por exemplo, o baixo faz tu, o baterista faz tu, o baixo faz tu, não é isso, né? Às vezes eles estão se costurando, se entrelaçando ali, né? Então, assim, não é exatamente assim, porque antigamente, uma música pop era tum, tá, tum, tupá, tum, era juntinho. Tem as músicas que são assim, né? Falando de um instrumental, outro tipo, né, mais jazz, ou uma música brasileira mais voltada para improvisação também, você tem a liberdade, mas você tem os pontos de apoio, onde vocês estão juntos. Senão, aí vai virar uma salada de música contemporânea, estou brincando. Esses pontos de apoio, o que seriam? Assim, uma quadratura, pensando em compassos? Como você pensa isso? Pode ser uma quadratura. Eu acho que cada música te traz essa... Às vezes quando eu tô com dificuldade, poxa, não entendi muito bem isso. Aí eu me pego na contagem. Eu vou me prender na contagem, porque porque a gente tem que juntar os sentidos todos, seja a visão, a audição, o olfato, o que for, na hora, né? Pô, me perdi, não conheço, então vou contar compasso, tal. Mas pode ser a quadratura, às vezes não tem aquele cebolão no do compasso, mas a pulsação tá ali. Então é meio que você conseguir no seu desenvolvimento, no seu desenvolver da sua percepção musical, começar a entender e a absorver a pulsação da música. E aí o tocar junto é vocês estarem nessa pulsação. Seja com alguém marcando bem, ou seja com ninguém marcando ali, mas vocês estão na mesma pulsação e interagindo entre si. Então isso é um pouco ou muito subjetivo, mas inicialmente é ter um groove definido. Falando de música mais popular, sempre vai ter aquele bumbo no com algumas variações, né? E eu gosto sempre de falar, quando eu falo com meus alunos aqui, variação, olha o nome, ela vem depois ou em cima de uma base. Não dá pra você tocar variando o tempo todo, tem que ter uma base. Então você tem que sempre voltar para essa base. Não adianta você ficar quebrando tudo, né? Às vezes eu vejo colegas tocando aí alguns trabalhos onde a gente se encontra, por exemplo, de casamento, assim, né? Sai uma banda, entra outra. Após a gente tá tocando a Thousand Years, assim, a música tranquilinha, e o cara tá costurando tudo. Eu falei, rapaz, pensa comigo assim, meu Deus do céu, como é que os caras estão conseguindo tocar lá? Sacou? Então, assim, nem sempre essa fritação é legal, e o tocar junto é sentir, é vocês terem essa mesma pulsação. E aí vai do entrosamento também, né? Logo mais, né? Acho que quando o músico já é muito experiente, esse entrosamento se torna até técnico. O cara já sabe se adequar, já conhece, já olha pra você, já ouve suas notas, já sabe como é que você toca. É igual quando você entra, eu faço kickboxing, mas eu morro de medo de luta, é só pela questão da saúde. E aí quando eu vou ver alguma lutinha, que eu não gosto, na verdade, eu fico vendo assim que os caras, eles ficam aqueles primeiros minutos ali se conhecendo. Aí depois parte pra briga, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é meio assim, você é um profissional, eu sou outro, não é que a gente vai tocar, não é que a gente vai brigar. Mas você deu os seus primeiros acordes, aí dá tem as suas ondas, tal, faz a sua frase. Opa, o cara, né? Aí você vai juntando. Então, por isso que o escutar é sempre interessante. Se eu fecho o olho e começo, não, vou fazer aquele groove 69, não vai encaixar, né? Cada caso é um caso. Com certeza, toda a razão. Lucas, quer complementar com alguma coisa, algum comentário? Me corrija aí, Lucas. Que isso, professor, tá muito esclarecedor a conversa. O professor Thiago tem uma maneira de colocar experiência e muita coisa boa. Obrigado. Inclusive, se eu for falar qual que é a minha sensação de a minha primeira oportunidade que eu estou tendo de tocar numa big band, né? Diferente, às vezes, você tocar E tudo que o professor está falando, eu estou me identificando. E também trazendo essa diferença de tocar música popular e também a gente tentar conciliar com os instrumentos de música erudita, né? Sim. E o professor falando também sobre essa leitura, né?
e a gente está tocando, e igual o professor está falando, as características muito da Big Band, como é muita gente, tem o arranjo, né? Então, o que o professor está falando aí, eu estou me identificando muito, porque às vezes, muitas das vezes, não tem aquela escrita já pronta, né, para bateria, mas tem muitas deixas ali no piano, ou senão no sopro. Sim. Tá muito esclarecedor mesmo. E aí também é legal pro baterista, eu vejo, às vezes a gente acaba que não dá tempo, mas a gente tem que se organizar, a questão de ser músico, né? Então, assim como todos têm que conhecer bastante rítmica, né, todos os músicos, a gente também tem que correr atrás de conhecer a harmonia musical. Claro que, se você quiser desenvolver, isso vai ser muito bom. Mas o básico, satisfatório, e melhorar o ouvido também, né? Porque às vezes você vai percebendo, às vezes você não conhece a música, não tem nada escrito, mas você consegue perceber pela harmonia que ela vai se resolver, ou que ela vai... Então você consegue ter um pouco mais de familiaridade, né? E aí, não para você ler as notinhas lá na hora do piano, mas essa questão da rítmica, né? Às vezes só de você ver a rítmica, você já consegue identificar um padrão ali, consegue interagir, e isso mostra que você está tocando. Isso também é o escutar, né? Esse ler, você está tocando junto ali com o pessoal, isso é massa demais. Legal. Às vezes até para se localizar, né? Igual você falou, igual tem alguns ritmos que um pouco mais soltos, né? Mais livres, né? E hoje, assim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de diferentes gêneros, ritmos, mas, por exemplo, os compassos compostos, né? Os compassos ímpares, né? 5, 7, 11, sim. Que muitas vezes o baterista pode. Eu acho que o baterista, ele não é livre disso, né? De repente se perder em algum ponto da música, né? Então a harmonia pode ajudar, de repente, a se situar, ali achar o compasso, né? Então, assim, tudo vem para somar, para ajudar, né? No fazer musical, né? Porque o músico bom, né? Acho que todo mundo está num eterno aprendizado, só vai acabar quando a gente morrer, né? A gente está sempre aprendendo. Porque também, assim, falando do guitarrista, do pianista, de qualquer um, tá tocando a música em 5, sei lá. Não é só o batera que tem que estar ali consciente do 5 e o cara lá tocando um jazz, jogando acorde, né, em qualquer lugar. O cara tem que estar pulsando em 5 também, senão a música realmente não vai fluir. E é óbvio, né, a gente tem que buscar, isso faz parte também da minha busca, né? Tem coisa que a gente é melhor, tem coisa que a gente tem que estar sempre buscando, né? Não tem jeito. Mas todos os músicos têm que interagir e estar nessa busca, né? Desse conhecimento aí. Não, é isso mesmo. Engraçado, a gente tava falando de tocar junto, né? Hoje nos jazz, assim, um pouco mais moderno, não dos jazz modernos, mas isso já vem, né? Tem uma certa interação entre um solista e a cozinha, o baterista, mas eu acho que hoje no jazz mais contemporâneo ficou muito mais evidente, assim, a gente ouve as big bands mais contemporâneas, Maria Schneider, e tantas outras, vou citar só Maria Schneider, mas porque acontece muito isso, assim, eu percebo, de estar tocando a bateria, de repente tá levando, tem uma levada, de repente cai todo mundo, né, que entra o solista, e aí o solista vai construindo o solo, junto com a cozinha, junto com a bateria, e tem essa integração que tem uma hora que o solo chega no ápice, e a bateria é fundamental para chegar naquele ápice, assim, isso tem muito, assim, principalmente na música, no jazz mais contemporâneo, né? Então, pode falar. Não, e cai novamente naquela mesma coisa, né? Do escutar, né? Porque você tá ali no seu comp ali, legal, mandando ver, tá com o ouvido atento na cozinha, no arranjo da música, óbvio, né? Por isso, assim, cara, é uma árvore, assim, de tanta coisa que você tem que se ligar, né? Mas isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Mas você tá ali prestando atenção no groove e tal, e aí o solista entra. Aí já entrou, como você falou, a questão da dinâmica. Pá, né? Minha avó fala, quando um burro fala, outro baixa a orelha, né? Então, assim, entrou. Aí você reduz, né? Se a música te pedir isso, mas geralmente é assim, né? Eu acho que a arte é ilimitado, mas... E aí, há casos e casos, mas tem essa interação de você estar ouvindo o solista, ele fez algo, você ritmicamente consegue responder, ou é pergunta e resposta, assim, nessa frase, ou às vezes ele fez um ataque e depois você fez esse ataque junto com ele. E já tem casos
onde às vezes até você conhece, às vezes você tem que fazer apenas uma cama para esse solista, e essa cama pode, as dinâmicas evoluir, porque também às vezes é chato você ficar perseguindo o solista. Pô, deixa o cara solar também, né? Tipo assim, faz o acompanhamento. Mas a dinâmica é fundamental de saber, e até de saber uma coisa muito legal, que todos estamos também, né, podemos errar, óbvio, mas quanto mais você puder conhecer o tema que você vai tocar, melhor, para você antecipar esse movimento, essa troca de parte da música, né? E não esperar, tá lá, aí todo mundo, aí o batera vai meio depois, ou não preparou aquilo, né? Então você sabe, seja contando compasso, é 16 compasso, é 4 coros, sei lá, ou pela harmonia, ou conhecendo o tema, né? O solista tá lá, como você falou dessa interação com o solista, ou eu tô cantando o tema na cabeça, enquanto ele sola, claro, ouvido atento, mas eu tô com o tema na cabeça. Fazendo meu comp, e aí ele vai oscilando essa dinâmica dele, eu vou junto com ele. Ou eu tô totalmente com ele, mas eu vou sentir a harmonia a hora de acabar, a hora de entregar, e claro, de olho nele, né? Então é meio isso assim, escutar sempre vai tá junto, mas fundamental aí que você falou aí, para você acompanhar o solista, você tem que conhecer o tema também. Senão você vai ficar numa perseguição danada também. Dá para enganar. Já enganei muito também. E quando precisa eu engano. Faz parte, né? Tipo assim, não tem ninguém aqui supra-sumo. Nunca serei, eu falo assim, cara, eu tô aqui para realizar um trabalho bem feito. Eu estudo pra caramba pra tentar resolver o problema de quem me contrata, vamos dizer assim. Eu sou músico, baterista, sideman. Né? Eu trabalho para alguém. Às vezes o cara quer que eu grave isso, eu vou gravar isso, botando a minha característica, vou tocar na Big Band, vou fazer assim. Então, não tô assim aqui também para ser um ícone da bateria, no sentido de fritador, né? Tocar. Não é essa a minha característica, né? É mais o meu trabalho eu vejo muito como sideman mesmo. E é isso, conhecer o tema vai fazer você tocar muito bem com o solista, escutando tudo, né? Legal. Eu falo pra caramba, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Lucas, pode falar. Professor Thiago, aqui na Big Band eu toco a batera e tenho o percussionista também. E eu queria que você falasse um pouco da experiência sua, da facilidade, os pontos positivos da gente estar tocando junto com percussão também. E se em algum momento você acha que da gente trocar e o batera ir para percussão, ou se não, igual eu estava vendo no seu livro, que tem também essa interação aí do batera tocar alguma coisa de percussão também. Certo. O que você poderia? A questão do batera tocar um pouco de percussão, eu acho fundamental a gente saber tocar. Até porque no Brasil, esses ritmos brasileiros, tudo foram adaptados dos instrumentos de percussão, né? O samba, ele foi adaptado para tocar bateria. Então, o tamborim, onde que eu posso reproduzir o tamborim aqui? O perrone, né? A galera que foi colocando isso. Então, assim, no baião, vamos tocar um baião. Poxa, espera aí. É a zabumba, é o triângulo, entendeu? E aí você, conhecendo esses instrumentos, logo mais se você sabe tocar, você já sabe as peculiaridades, você consegue adaptar muito melhor para a bateria, né? Agora, com relação aí na Big Band, por exemplo, eu acho assim, quando você não tem um percussionista junto, você acaba tendo mais liberdade para encher mais o seu groove. Então eu posso fazer mais notas. Tudo tem que ser com bom senso, aí vai da sua maturidade, vai do que você pesquisou, né? Mas às vezes o percussionista já está com shake lá, já está fazendo um negócio, então você pode diminuir. Igual uma vez que tocar axé mesmo, sem o percussionista, eu enchi a bateria de coisa. Né? Mais antigamente, né? Essa característica do axé antigamente. Quando entra o percussa, chimbalzinho bumbo. E aí, os rolos, os fios e tal. Então, cada caso é um caso, né? E quando tem um percussionista, aí, cara, ele vai ter que fazer a parte dele. E o ideal é que vocês se comuniquem muito, né? Sejam parceiros. E aí vem porque tem a hora da gente chega e toca, né? Mas é a hora do pré.
o pré-trabalho, né, dessa organização. Você já não tem uma parte já pré-feita, né, já organizada, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e claro, o escrito é o escrito, aí você que vai passar pro ouvinte, né, vai fazer sair do papel e aí vai vir com algumas coisas suas, né, mas você tem que estar muito ciente do que o percussionista está fazendo e ele muito ciente do que você está fazendo, para poder vocês não ficarem dando murro um no outro. Pô, o cara tá fazendo um triângulo lá e eu fui fazer a mesma linha aqui no chimbal e, poxa, não era necessário, e aí acaba dando flan, né, no nosso linguajar, dando, tipo, apogiatura, né, em vez de você pra, né, então, assim, pode ocorrer. Num samba, eu toco numa banda aqui contratada, chamada Projeto Feijoada, tocava até antes da pandemia, né, essa pandemia tá um pouco, tá demais já, né, infelizmente. Então, assim, tendo percussionista, muitas vezes eu tenho que limitar o meu bumbo a fazer no 2 apenas. Quando eu tô sem percussionista, às vezes eu faço bumbo direto, ou às vezes caso de eu fazer sempre esse bumbo, mas se o cara tá lá no surdão ou no tantã, se eu fizer bumbo junto toda hora, vai ficar. Eu levei até um esporrinho do... Desculpa a palavra. Uma bronca. Bronca zoando, né? Ele zoou minha cara, né? Do Ivo Meirelles, tocando com ele aqui no festival, Domingos Martins. Porque na hora, empolgadão, já tava tocando, já tinha tocado com a banda antes e tal. Aí no sambão lá, eu tava fazendo esse bumbo. Aí ele, bumbo no 2, bumbo no 2. Aí eu falei, caraca, que mole que eu dei, né? Às vezes, pô, macaco velho dando mole. Porque justamente, já tinha percussão do caramba tocando. Era pra eu fazer só a minha parte. E aí vem desse contentamento. Poxa, eu tô fazendo só isso nesse palcão, né? Mas isso é o tudo que a música pede, né? Quanto aí trocar, vai depender, assim, eu acho assim, é enriquecedor para vocês ter essas experiências, né? Assim, não que há uma necessidade, mas você saber tocar, ou pelo menos os fundamentos. Eu, por exemplo, eu não gosto de instrumento que toca com a mão. A não ser pandeiro. Pandeiro é uma coisa engraçada, né? Mas pandeiro é uma coisa que eu estudo, gosto. Pandeiro brasileiro. O resto é que tem baqueta. Atabaque, conga e tal. Eu não gosto. Eu não gosto de tocar. Então, assim, nem estudo tanto, já estudei, mas não vou me aventurar a brincar com essas coisas, né? Mas vale a pena você conhecer, assim. E, claro, essa troca no tocar lá é uma troca totalmente organizada. Pô, nessa parte eu vou fazer isso então, ou eu vou fazer isso, entendeu? Legal. Pergunta muito, muito pertinente do Lucas, principalmente para o contexto que a gente está, né, de Big Band, assim, de Orquestra Popular do Cerrado. Falo Big Band é porque a formação é de Big Band. Mas a gente tem percussionista e, na verdade, nosso repertório a gente toca tanto jazz como música brasileira e diferentes gêneros, e seria necessário, acredito, né, até mais percussionistas, né, pra gente, porque os ritmos brasileiros são ricos, né? E aí já nesse assunto, né, falando sobre música brasileira, como tocar, né, como interpretar esses diferentes ritmos, porque pô, o baterista ele tem que saber como tocar um baião, como tocar um jazz, como tocar o frevo, né? Então assim, são muitos ritmos riquíssimos que tem variações, né? Então assim, como o baterista estudar tudo isso? Como que ele faz para estudar tudo isso, assim? Olha, para estudar tudo isso, eu acho, e tocar. Rapaz, como estudar tudo isso realmente é difícil, tá? Não vou... assim, é claro que tem momentos da vida que a gente consegue, eu já consegui, tipo assim, botar de 7 da manhã a 10 da noite, com horários contados para almoço, horários curtos, e ficar ali estudando minuto por minuto tudo, fazendo uma agenda, né? Mas isso não dura a vida toda. Né? Há tempo de plantar, tempo de colher, eu estou querendo colher mais e também não dá tempo, a vida vai te dando outras demandas, às vezes quando você está novo, talvez, né, assim você consiga mais tempo ou com menos responsabilidade, falar nem novo não, porque às vezes que o cara está novo e está com muita responsabilidade, não gosta de ficar generalizando, às vezes a gente se pega generalizando tudo, mas cada um tem um contexto de vida. Agora, como tocar isso tudo bem? Eu acho que ninguém toca tudo bem, porém tudo começa com a pesquisa e de novo com o escutar, porque faz parte, né? Tipo assim, eu não vou tocar samba bem se eu não pesquiso sobre o samba, a raiz mesmo, a criação, de saber que, poxa,
era feito na percussão, era assim, foi feito assim, foi adaptado para bateria, fulano, olha como é que ele tocava, depois rolou o prato de condução, olha quem botou o prato de condução na parada. E aí você começa, claro, hoje em dia tem muitas coisas novas e também você tem que pesquisar. Mas assim, vou tocar um samba. Se você não escuta samba, você vai estudar a teoria, a coordenação motora, mas não vai ter aquele swing de samba, certo? Se você vai tocar um baião, como eu falei, mas você não sabe que o baião tem uma zabumba e um triângulo, vamos dizer assim, da percussão, né? Você pode até ler numa apostila que é tu, tá, e vai tocar assim, tu, tá, mas não vai soar aquele forrozinho gostoso, vamos dizer assim, né? E outra, lembrando que é uma adaptação para bateria, né? Você pode preparar e tocar com dinâmicas buscando a proximidade da sonoridade. Mas zabumba é zabumba e triângulo é triângulo. A gente adapta na bateria. Mas você tem que pesquisar o gênero musical e tentar ao máximo respeitar esse gênero musical, né? Tô tocando um samba e meto um fio de rock and roll. Hoje tá muito assim, né? Várias pessoas me procuram. Porque eu quero tocar e quero fazer aquelas viradas. Falei, rapaz, eu não sei fazer essas viradas não. 40 mil notas num compasso só, que vem muito do gospel chops, né? Aquela competição, né? Então assim, vem desse pesquisar, né? Às vezes a gente fala brincando, né? Você joga uma latinha na mão de um menino de 3 anos de idade lá do Morro do Rio de Janeiro, o cara já pega e pega, falei, caraca, da onde? Nasceu com isso? Não, ele tá escutando isso desde quando nasceu, até na barriga, vivência, né? A vivência. Então tem muitos bateras e percussionistas que acabam fazendo um trabalho antropológico, né? De estar na comunidade que toca isso. Você vê que vem muitos gringos percussionistas já moraram no Brasil para aprender. Aí falando assim dos ritmos que são brasileiros, que são afro, né? Também tem essa raiz afro, e aí já abre para outras características do ritmo. Então é pesquisar mesmo. O jazz mesmo. Poxa, a gente só estudar a apostila vai pegar uma coordenação, mas essa linguagem do jazz, a gente até tem várias, né? Como a gente ouve bastante, a gente procura ouvir, mas com certeza conviver com o nativo, né? Você adquire, igual falar inglês, né? Se você estuda, mas na hora que você vai lá pra fora falar, aí você vê, nossa, eu preciso melhorar isso aqui, né? Não tô entendendo isso. É meio nessa onda, assim. Legal. Eu fiz essa pergunta, na verdade, né? Porque parece que a gente, né, julga, assim, quem não é baterista, né? Que o baterista deve saber todos os ritmos, né? Ele deve saber todos os gêneros, porque se a gente tá numa big band, a gente vai tocar um frevo, que a gente pode tocar, ou então se a gente vai tocar uma bossa nova, a gente vai tocar um samba, vai tocar um maracatu. O baterista tem que saber tudo, né? Porque mesmo que se não tiver escrito, ele vai ter que ter ali o conhecimento para ter a levada, né? Então, guarda aí pra você complementar, terminar, mas deixa eu só fazer um parênteses rápido. Essa é a minha visão. A gente realmente tem que ter um leque muito grande de ritmos, ok? Por que a gente trabalha com isso, né? É como você virar e falar, não, eu só conheço as escalas maiores, eu não toco as menores, tá entendendo? Você tem que conhecer, pô. Você conhecer a harmonia por completo. Mas vocês tocam com um instrumento transposto por harmônicos, meu Deus do céu, não sei como é que rola na cabeça de vocês isso. Então você tem que conhecer a integralidade da parada. Agora, a gente tem mesmo que ter muitas cartas na manga, ok? Porém, isso não pode ser um empecilho, né, da gente ficar com medo de fazer. Eu vejo assim, a questão do profissionalismo é a busca, tipo assim, essa é a demanda, é um maracatu e eu não sei, peraí, eu sei como buscar, eu sei como pesquisar e sei como estudar para resolver isso da melhor forma. Entendeu? Muitas coisas vieram que eu fui aprendendo nessa demanda, assim, de tem que tocar isso. Falei, nossa, eu lembro uma época. Eu não gosto e eu gosto dos antigos, atuais não, isso é apenas gosto, tá? E eu não toco mais, mas eu já toquei sertanejo, uma época, tem muito tempo. Só que eu também não ouvia, na época já eram os atuais, não tô falando dos antigos que eu até gosto.
Mas assim, e também não tem nada contra, tá? Só pra deixar claro. Mas foi opção minha, que fui mais pro lado do samba, outras coisas. Mas o que eu fiz na época? Cara, eu peguei os tradicionais, peguei os atuais, que eles se referenciavam, e fui ouvir. Pra pegar um pouco do vocabulário, do caguete, sentir, ficar meio cantarolando, né? Tipo assim, uma pesquisa, e fui tentar ler também. Hoje essa questão da leitura tá mais presente na minha vida. Acho que depois do bacharelado, de pós-graduação, de mestrado, a gente começa a entender a importância da leitura e da escrita. Depois eu vou até mostrar um método que eu estava estudando, que, cara, eu meio que parei no prefácio dele, prefácio não, mas na introdução dele escrita, porque o que estava escrito ali salvou-se minha vida. Eu falei, nossa, velho, não preciso nem ler a partitura do que está escrito. Tipo assim, então o ler, o pesquisar vai trazer esse resultado. E aí a questão assim, se você não sabe o ritmo, que busque, entendeu? Na demanda. Mas realmente você tem que aumentar seu leque. Mas desculpa, eu fiz um parênteses gigante, continua aí. Não, respondido, lógico. Assim, eu falo pela própria... pelo não conhecimento, né, de como que é a vivência do baterista. A gente convive assim em um grupo grande, né, mas a gente não sabe a fundo o que Sim. cada um tá buscando, cada um tá pesquisando. Então Sim. assim, quando eu, por exemplo, eu e o professor Alexandre, a gente tá na frente da Big Band, a gente pega um repertório novo, às vezes que nem tem uma partitura de bateria, que ainda acontece isso, né, a gente pegar arranjos que não tem, ou então, e aí a indicação que a gente tem na partitura, na grade, é o seguinte, é um maracatu. Okay. E aí a gente fala para um baterista, é um maracatu. E a gente também não tem essa referência Sim. do que é no arranjo, né? Então a gente espera uma colaboração do baterista claro. Para o arranjo também. Então Sim. assim, tudo isso que eu falei, a questão do baterista, a gente espera que o baterista saiba, é por causa dessa situação que acontece com a gente. Geralmente... e ele tem que saber, né? Para ele estar assumindo um trabalho, ele tem que estar com um lequezinho... Bom, eu vou tocar na Big Band, eu vou tocar na Big Band, né, o Lucas, vou fazer você em Maus Lençóis, né, eu vou tocar na Popular do Cerrado aí, poxa, o repertório, é esse nicho musical, então peraí, deixa eu me inteirar disso aqui pra eu poder, eu vou tocar com uma cantora ali que faz esse tipo, eu sempre procuro saber, e aí eu não escuto só o CD dela, eu escuto o que ela escuta, entendeu? E isso vai me ampliando também. Agora, claro, aí fala assim, do maracatu. Beleza, isso pra gente. Mas fala isso lá em Recife, lá... Qual maracatu? Que tipo? Rural? Você tá entendendo? Mas assim, a gente pega o tradicional pra gente, que a gente botou como básico, né? Uhum. Porque a gente, talvez que não tá inserido lá, a gente assume, igual o jazz, às vezes, vamos fazer esse aqui. Mas existem ramificações na música brasileira, então nem se fala. Mas é isso aí, a gente tem que saber, a parte rítmica é a nossa principal característica, né? A gente tem que, quanto mais ritmo souber, melhor, mesmo que não esteja na mão, né? Tô tocando, faz aí agora, pá, tempo que eu não faço isso, nem sei, nem lembro, nossa. Mas você sabe a fonte, você sabe pesquisar, você sabe buscar, eu acho que isso é importante. E você estando tecnicamente em dia, você resolve rápido isso. Com a sensibilidade também, a questão da percepção mais apurada. Eu já toquei ritmos assim que eu não conhecia, mas a levada do baixo e do piano, do violão, da guitarra, enfim, me induziram a fazer aquilo, pela minha percepção musical, e resolvi o problema. Depois eu corri para computador para tentar ter outras ideias, né? Então, assim, meio que funciona um pouco assim. Se você não sabe, né? Se você sabe, só aprimorar e só curtir. Bom, eu tenho consciência, né, que o baterista precisa ter uma vivência, né, uma vivência prática também, e também de pesquisa in loco, né, vamos dizer assim, né, se a gente falou um pouco do samba, mas conhecer o samba de repente samba do Rio de Janeiro, samba de São Paulo, que é um pouquinho diferente, então assim, a vivência. Mas agora, por outro lado, né, pro lado mais acadêmico, né, existem bibliografias, livros, vídeos, né, que podem auxiliar
um baterista a adquirir esse tipo de conhecimento. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, da bibliografia que você tem como referência, que você estuda, de repente falar também de alguns bateristas ligado a determinado gênero, né, por exemplo, ao jazz ou então a música brasileira, ou algum vídeo em específico, e aí também no final falar um pouco do seu livro, do seu trabalho, que é a sua pesquisa. Massa. Então, eu não vou falar nem assim que são livros de referência minha, mas são livros que atualmente eu tenho voltado neles, reestudado, estudado, e tenho cada vez mais assim, nossa, olhando com outros olhares e abrindo bem a mente. Né? Eu até tenho alguns aqui que eu vou mostrar, mas vou falar geral, o que eu gosto de trabalhar, seja em aula, seja para estudar. O Lucas até falou do New Breed. O New Breed eu não tenho aqui, eu tenho só em PDF, não fale para ele, eu tenho que comprar esse livro. Mas o New Breed do Gary Chester é muito legal, porque ele traz várias bases. Tipo assim, ele constrói uma base entre a mão direita, a mão esquerda e o pé direito, e traz várias leituras para você realizar com o pé esquerdo. Depois ele traz a base com os outros 3 membros e bota para você fazer a leitura com a mão direita ou com o pé direito. E a leitura, e aí aproveitando uma coisa que a orquestra mudou um pouco a minha visão, porque quando a gente vai estudar bateria, a gente estuda o groove, o ritmozinho. O ritmo é beleza, um compasso. Aí você fica estudando aquele ritmo e faz variações. Então você é muito mal acostumado a ler um compasso. Quando eu cheguei na OSES, principalmente na Orquestra Sinfônica aqui do Estado, e eu já peguei lá, sei lá, 30 páginas de ler acompanhando e olhando pro maestro e pro seu instrumento, você tava tocando teclado ainda, poxa, não é tão, pra mim não é tão fácil como tocar bateria. E acompanhar aquilo. Então essa leitura constante, contínua, às vezes o batera pode se pegar com dificuldade, porque está muito acostumado a ler a apostila apenas, que é um compassozinho que você fica estudando. Então pegar música, leituras para ler, é bem legal. Depois posso dar umas dicas de acordo com as apostilas, mas essa do Gary Chester é bem interessante, porque ele traz assim, uma página de leitura, com níveis, são 10 leituras, se não me engano, no início lá. E no início começa com colcheias, até entrar semicolcheias e combinações bem legais. Então é como se eu estivesse tocando aqui tuti, tati, e fazendo leituras rítmicas com o meu pé esquerdo ou com o meu pé direito. E depois ele faz umas bases muito interessantes, e você está sempre trabalhando a sua independência, a coordenação motora e melhorando a leitura. Então para quem toca em orquestra é muito legal mesmo assim. Outro também que segue um pouco essa ideia é o Syncopation. O Syncopation do Ted Reed. Ele... Aí tem várias formas de estudar. Eu nunca estudei ele todo, mas eu peguei uma parte dele e comi umas partes lá. Que também é de leitura, uma página inteira de leitura. São várias páginas de leitura. Umas bases muito interessantes. Aí você consegue também elaborar, eu uso ele muito para estudar jazz, elaborar as levadas e fazer as leituras com ele. Tudo ligado a essa leitura contínua, que eu acho fundamental, certo? Outro também que eu acho muito legal, falando do jazz ainda, é o Jazz Drum Cookbook, do John Pickering. É bem legal. Aí agora falando de música brasileira, vou falar de 2 aqui. Esse aqui do Cristiano Rocha, Bateria Brasileira, tá dando pra ver? Bateria Brasileira. Olha só, esse, eu acho assim, com todo o respeito do mundo, o cara tem vários livros, é até assim, muita coisa, às vezes eu fico meio embaralhado. Mas o que eu acho fenomenal aqui, fora o ensino dos ritmos, uma coisa fundamental, e eu achei de grande, assim, uma sacada muito boa, é o seguinte: ele vai colocando aqui o samba, o baião, ele faz o frevo, o maracatu, ele faz muitos ritmos, só que aí ele começa a colocar, por exemplo aqui, ele tá tocando, estudou a bossa, e aí ele pega aqui um compasso, 2, um groove de bossa, e ele bota aqui, ó, Dindi do álbum Ao Meu Amigo Tom, do Milton Banana Trio. Ele faz uma transcrição de um compasso, ele fala qual música, qual bateria e qual CD. Muitos, tem mais de 100 aqui. Então, fora você ler isso aqui,
fora você ler o ritmo e às vezes não sabe como interpretar, tem a referência de quem criou. Você vai lá e ouve. Você busca no YouTube para vários. Aqui, Amazonas, do álbum Balançando, volume 2, do Milton Banana Trio. E assim por diante. E ele traz também, no final, um guia de ritmos. Você falando sobre isso. Vou falar alguns aqui rapidamente, né? Ó, baião, batucada, boi bumbá, bossa. Quem conhece boi bumbá? Se você não pesquisou. Porque é de uma região. Você tá entendendo? Quem conhece o Congo, capixaba? Quem é dessa região aqui, que é o que eu falo na minha apostila. Entendeu? Então, assim, é difícil conhecer tudo, mas aqui traz, ó, caboclinho, cacicó, candomblé, carimbó, cateretê, chacareira. Aí tem os tradicionais, bossa, samba, frevo, guarani, ijexá. Então, esse livro é muito rico por causa disso. Né? Por causa disso, não. Ele é muito rico e ele traz essas informações, fora esse guia, vários ritmos e a escrita rítmica, né? Claro. Ele mostra assim, o cara crachá, né? Ó, tá vendo esse groove aqui? CD tal, música tal, baterista tal que gravou. Você vai lá e ouve. Nossa, é a melhor coisa. Na verdade, agora só fazendo um parêntese, não é só para baterista, né? Para quem também se aventura a escrever para bateria, justamente. Arranjadores. Eu fiquei interessado agora. Eu quero ter acesso a esse livro porque vai me auxiliar com certeza. Também quero. Fora você ler ali. Só que às vezes você lê, cara, e você não sabe, pô, mas qual a pitadinha de acentuação, ou qual porque nem tudo está escrito, a gente toca daquela forma. E aí só o conhecimento. Né? Só o e a referência que tem aí, né? A referência auditiva, né? Do CD. Essa referência é fundamental. Ó, aí continuando na música brasileira, seguindo, não é a mesma coisa, óbvio, mas seguindo essa linha do Gary Chester, que também não foi ele que inventou, tem esse do Ramon Montaner, Imaginação Rítmica. O Ramon também é um cara lá de Campinas, não sei se é natural de Campinas, lá em São Paulo, um super batera, já fiz aula com ele, segue a mesma linha, só que agora ele trata de música brasileira, é aquele que o Gary Chester fez, só que com música brasileira. Então ele traz várias bases de samba, de baião, de ritmos brasileiros, de várias formas, porque ele é meio polvo, assim, né? Quando eu conheci o Ramon Montaner tocando, ele usava coisa de 10 pedais no chão, assim, calcanhar num pedal, ponta do pé em outro, ponta do pé no bumbo, tocando tabaque aqui, tocando bateria, assoviando, espancando. Ele é meio fora da curva. Então ele traz muitas... Se você quer pegar coordenação de música brasileira e tem independência, esse é o livro que eu recomendo. Imaginação Rítmica do Ramon. É muito bom mesmo. Thiago, legal. Thiago, nós estamos colocando... consegui colocar aqui nos comentários do Facebook, é bom que fica para depois o pessoal achar. Consegui colocar o bateria brasileira, o Imaginação Rítmica... E o bateria brasileira é do Cristiano Rocha. Uhum. Agora, o que eu não consegui, que você falou, não peguei, foi o Chicken Run. É isso? Não, Não, Chicken Run é outra coisa. Não, vou voltar lá. O primeiro que eu falei foi o The New Breed, que é do Gary Chester. Esse eu achei e coloquei aqui. E o outro? Ok. Aí o Syncopation, do Ted Reed. Syncopation do Ted Reed. Aí depois eu falei que aí ele já não é tão, entre aspas, criativo, porque esse New Breed, Syncopation, ele já te estimula a fazer coisas por si só, dentro de uma leitura ali. Já aí eu falei do Jazz Drum Cookbook, do John Pickering, não sei como é que fala. Tá. John Pickering. Aí depois eu entrei no Bateria Brasileira do Cristiano Rocha e no Ramon Montaner, que é Imaginação Rítmica. Okay, perfeito. Thiago, aproveitando que a gente fez essa paradinha aí, tem perguntas aqui no Facebook e Alexandre, você está acompanhando aí? Tem uma pergunta da Thaís. Sim. A Thaís Fernandes pergunta assim: qual dica você dá para organizar o aprendizado dos diferentes ritmos para estudar sem criar uma confusão? Tá. Eu acho assim, o estudo em geral, realmente, tem uma demanda muito grande. Você tem que pegar o seu tempo que você tem, isso é o que eu faço, o tempo que você tem, e tem que ser meio que religioso.
ó, segunda-feira desse horário, terça-feira nesse horário, quarta nesse... Se for todo dia, poxa, ótimo, né? Mas cada um tem uma realidade, como eu disse. Eu separo muito assim, se eu tenho 2 horas, eu vou estudar tantos minutos da técnica que eu estou estudando no momento, tantos minutos do ritmo que eu estou querendo melhorar, ok? E tantos minutos para leitura, eu faço já dentro do ritmo essas leituras, como eu falei que essas apostilas me oferecem. E de escuta também, você tem que fazer uma agendinha, só que aí eu faço justamente uma agenda. Hoje ela tá meio podrona, não vou nem mostrar, mas ela era bem organizada quando antigamente. Mas tipo assim, hoje eu estudei isso a tantos BPM e isso a tantos BPMs, porque aí amanhã, aí não deu tempo de eu estudar tudo que eu quis, porque é quase impossível. No outro dia, eu já sei que eu estudei isso e isso. Então, ou eu vou continuar daí, e eu já sei o BPM que eu estava, ou eu vou pegar o próximo. E no outro dia, eu já vou pegar aquele do anterior. Então, eu não me perco. Eu sempre sei, eu estudei isso antes de ontem, mas ontem não. Então, eu vou estudar isso de novo. Ou eu parei em 130 BPM. Hoje eu vou pegar 125 para subir até 135 de novo. Ou até onde eu conseguir ali. Não precisa ser, né? Mas você tem que... E tem que tirar um momento também. Não adianta você querer pegar tudo ao mesmo tempo. Então você vai estudar música nordestina, vamos botar aí apenas o baião que já dá pano para manga. Então, poxa, eu vou tirar um momento para escutar. Primeiro, quem são os caras do baião, das antigas, os caras que chegaram, né? Depois, o que está fazendo atual? Beleza, um momento de estudo. Como estudo mesmo. Depois de apreciação. Não às vezes já vejo aluno muito querendo escutar, já querendo reproduzir. Não, cara, sai da bateria e vai escutar, captar tudo que você consegue absorver ali, absorver tudo que você conseguir. E depois o seu momento de estudar esse ritmo, aí você vai ter que ter a apostila para te auxiliar se você não souber. E aí o momento de estudo técnico. Então assim, você tem que ter uma agendinha, né? E separa isso. Quantos minutos vai depender de você. Porque antigamente eu era meio psicopata. Eu ficava assim, horas e horas fritando a mesma coisa. Eu não estou conseguindo, eu forçava. Aí eu via que eu ficava 12 horas, 8 horas e não fluía. Hoje eu vejo que, cara, cansei minha mente aqui. Então eu tenho outro estudo que está anotado aqui para fazer. Então eu vou refrescar minha mente aqui. E aí você consegue separar um pouco, sem se perder. Legal. Eu acho. Para mim funciona. Professor, Legal. eu tenho uma pergunta relacionada. Aqui no curso, quando eu entrei no curso de percussão, erudito, né? A gente se depara com a realidade que é tocar os teclados, tocar os tímpanos, né? Tocar a caixa clara. E cada um existe ali uma técnica que mais pra gente não ficar tão perdido, e junto com a bateria também, junto com os instrumentos de mão, percussão múltipla. Eu escutei e tem uma certa... É válido de algum jeito. Eu queria saber da sua... se a caixa clara, ela pode ser considerada assim, uma espinha dorsal do curso, e que se eu tocando a caixa clara bem, eu já vou me organizar, não sei, de uma maneira, aproveitar esse estudo. Eu vejo que a caixa clara é aquele negócio. Se você tocar ela bem, você tem que ter um bom domínio de baqueta das suas mãos, ok? Um bom domínio, sensibilidade, dinâmica, você tocar pianíssimo numa orquestra, aquele negocinho que você nem vê a baqueta mexendo, então você conseguir, fora os ornamentos ali, então você adquire um bom domínio de 2 baquetas, ok? Então realmente, você conseguindo isso, você que eu acho que tem que perdurar o curso todo, é só técnica em dia. Ok? Essa sensibilidade de fazer música com esse instrumento que, né? Fazer um solo de caixa para um ouvinte leigo ficar agradável. Pra gente que é músico ou percussionista, nossa, que legal, técnica difícil. Mas para o ouvinte leigo pode, entre aspas, não passar de uma bateção, né? Falando assim. Isso te ajuda sim. Controle das baquetas, como eu falei, controle da técnica, da sensibilidade, das dinâmicas. E isso vai transpor depois para o seu xilofone de 2 baquetas e até no vibra, na marimba, 4 baquetas ou 6, depende. Tímpanos também. Agora, tímpano que são 2 baquetas, né? Agora, cada instrumento tem sua especificidade técnica. E tradição, sonoridade. Claro que chega um momento que você tem a sua liberdade. Agora estou falando de música clássica,
Então, geralmente tem a tradição. Por que você vai usar essa baqueta no tímpano mais dura e não a mais macia? Tem várias coisas que aí eu nem vou entrar nisso agora. Mas, assim, esse equilíbrio que você adquiriu na caixa, você vai conseguir adaptar. Mas você vai ter que adaptar a sua técnica também um pouco. Porque não é o mesmo toque, né? Não é o mesmo toque que você toca, por exemplo, os teclados. Não tem o rebote que a caixa tem. A gente nem usa rebote. A gente usa o punho, a gente usa essa técnica. Agora... cai na pergunta da... Esqueci o nome dela, desculpa. Da colega que fez Thaís. A pergunta aí antes. Thaís, né? Que ela, a questão dos estudos, né? Eu tive que realmente fazer marimba, tal hora técnica, tal hora repertório. Vibrafone, tal hora técnica, tal hora repertório. Caixa, tal hora técnica, e assim por diante. Pandeiro, sinfônico. Triângulo, sinfônico. Eu tive que me organizar muito. E aí era sábado, domingo, na faculdade, saía, ia tocar de noite, voltava no outro dia de manhã. E aí foi uma vida meio complicada. Mas é isso. Não, é óbvio que você estudar sua caixa não vai resolver seus problemas, né? Não vai. Mas é um domínio fundamental. É como se fosse um alicerce muito bom para você ter com a sua técnica em dia das suas baquetas, entendeu? E depois você vai ter o trabalho de aprender as especificidades, peculiaridades de cada instrumento, que para nós percussionistas é complicado, é um plus ou é um dificultador, que eu não posso passar o dia estudando o meu violão, eu tenho que estudar a minha caixa, o meu triângulo, o meu tímpano, a minha marimba, o meu vibrafone, o meu xilofone, a minha caixinha de fósforo, e cada vai demandar um horário. Vários instrumentos, né? São vários instrumentos. Alguns você aproveita muitas técnicas, mas cada um vai ter a sua especificidade. E aí não tem jeito, tem que ter muita organização. Se você está nesse mundo, você tem que ter sua agenda mesmo. Não adianta confiar na cabeça. Até porque o tempo que você leva pensando, nossa, o que eu vou estudar? Não, mas isso não, mas não dá tempo. E você sabe até quanto tempo. Poxa, eu sei que em meia hora eu consigo dar 3 lidas, ler 3 páginas aqui do New Bridge. Na batera fazendo uma base nova. Poxa, então eu só tenho meia hora, o que eu vou fazer? Poxa, então eu vou fazer o New Bridge. Eu não vou ficar perdendo tempo filosofando o que eu vou fazer, entendeu? Então eu vejo assim. Ô Thiago, falar em tempo, o nosso tempo é precioso. Inclusive passa muito rápido. Nossa, então olha só. Eu queria que a gente colocasse música na conversa. Eu sei do seu livro, eu falei pra você falar rapidamente, mas vamos fazer o seguinte, a gente coloca a música na conversa e depois você fala do seu livro, porque é um livro bem interessante, principalmente para os bateristas que não moram no Espírito Santo, né? Ok. Então, assim... Então, botar a música primeiro, então. Vamos colocar a música na conversa aqui, porque o pessoal gosta de ver, aí você vai mostrar um vídeo, né? Eu vou mostrar o vídeo, que aí o som acho que vai ficar mais legal, certo? É meio que junto com o livro, né? O vídeo. O vídeo, a minha pesquisa, vou acabar tendo que falar do livro. Fica à vontade, fica à vontade. O meu livro é A Bateria, o Congo, Cultura e Criatividade. Ele é um método de bateria abordado sob a rítmica do Congo. Ele não é especificamente para aprender a tocar Congo. Ele é um método de coordenação motora e independência. Vem muito nessa linha do The New Bridge e do Ramon, Imaginação Rítmica, mas eu uso os artifícios do Congo Capixaba, as especificidades rítmicas, né? As peculiaridades rítmicas do Congo Capixaba, que usa a casaca, que é um tipo específico de reco-reco, que é tocada por um percussionista, ok? Ela tem uma cabeça esculpida, não sei se está dando para ver aqui, toca aqui, e eu fiz uma adaptação de colocar aqui para tocar com uma mão só, porque esses ritmos, vocês procurarem Congo Capixaba, é tocado com tambores, certo? No mínimo tambores graves, alguns agudos, e a casaca, que é um tipo específico de reco-reco. E aí, depois vocês pesquisem aí, por causa do tempo eu não vou falar muito. Então, o meu é legal para aprender um ritmo novo, mas também trabalha com a questão da coordenação motora e independência. Eu crio grooves e leituras com um membro do corpo, com os 4, né? E aí os vídeos que eu vou colocar, se der tempo eu vou colocar 2. Thiago, onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Olha, eu já coloquei aqui, desculpa, não sei se o seu site, mas eu tenho na Amazon, tá? Tem meu site, thiagovieira.mus.br, com vou pôr também, música. Isso aí. Agora também fazer o seguinte, se
me mandarem mensagem hoje, até meia-noite, aí, me adicionarem aí no Instagram e fizerem uma publicaçãozinha dessa live. Então fala a sua rede social primeiro, então. Minha rede social é Thiago com H, Thiago Vieira Músico. Thiago Vieira Músico, meu Instagram. Aí depois de lá acho o resto. Eu vou fazer ele a R$30 mais o frete. Ok? Fazer uma promoção da live. Muito ele bom, tá R$50, certo? Ele é encontrado hoje, né, na Freenote, certo? E no meu site. Mas como eu estou fazendo essa live entre a gente aqui, nós estudantes de música, então eu vou fazer essa promoçãozinha aí de R$30 mais o frete. Então me mandando mensagem hoje, faz uma publicaçãozinha, um story, uma publicaçãozinha dessa live aí para ajudar, né, o pobre baterista. E aí eu te mando o livro dessa forma. Certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá, aproveitar a promoção. Me ajuda, né? E aí eu vou colocar duas músicas. Uma foi a composição do Cristiano Martins, um colega meu baixista aqui, onde eu vou estar tocando a melodia também no vibrafone, e aí eu vou tocar a batera, e aí ela é toda mais inspirada no Congo Capixaba. Vocês vão ver as levadas do Congo. No final eu uso a casaca. As rítmicas do prato de condução e do chimbal simulando a casaca também. E o próximo que eu vou colocar, se der tempo, é uma música de um artista capixaba que eu acompanho. Ele era percussionista da banda Manimal, hoje ele tem uma carreira solo, que é o Fábio Carvalho. Eu trabalho para ele, eu toco para ele como cantor solo, né? E ele trabalha... acho que é Afro Congo Beat, o nome do CD dele. E uma das músicas dele, eu pedi autorização a ele para fazer um play along e gravei ela aqui também. E usa muito a levada do Congo, é muito interessante. Eu vou ter que compartilhar minha tela, né, para poder botar o vídeo, não é isso, né? Isso. Então vamos lá. Eu já tô como host aqui? Tô. Creio que Então sim. vou compartilhar. Se qualquer coisa do som aí, você me fala. Lembra só de ligar o som do computador. Tá, já tá ligado. Então eu vou soltar o primeiro aqui.
E aí? Coloca o outro? Legal, legal. Pode colocar, fica à vontade. Então vou pro outro agora. Essa que tocou foi uma composição Barra do Jucu, o nome do Cristiano Martins, colega meu aqui de Vila Velha, grande baixista, esse que estava tocando baixo ali. Felipe, amigo meu, estuda lá na FAMES, tocando piano. Aqui agora é um play along que eu fiz da música Mandinga de Congueiro, do Fábio Carvalho, aqui do Espírito Santo. Né, eu toco bateria na gig dele lá. Esse Congo, eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. A mandinga do congueiro não é mole, meu irmão. Baixa disco voador, faz virar constelação. Lobisomem já morreu, mascarado em roda d'água. Embaixo dos 7 véus, na ponta de uma espada. Embaixo dos 7 véus, na ponta de uma espada. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. 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 A mandinga do congueiro não é mole, meu irmão. Baixa disco voador, faz virar constelação. Lobisomem já morreu, mascarado em roda d'água. Embaixo dos 7 véus, na ponta de uma espada. É bala perdida, é corpo fechado, é tiro certeiro, é macaco molhado. Zumbi dos palmares, marca do soco, dragão de São Jorge, é pedido socorro. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. 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 A mandinga do congueiro não é mole, meu irmão. Baixa disco voador, faz virar constelação. Lobisomem já morreu, mascarado em roda d'água. Embaixo dos 7 véus, na ponta de uma espada. É bala perdida, é corpo fechado, é tiro certeiro, é macaco molhado. Zumbi dos palmares, marca dos outros, dragão de São Jorge, é pedido socorro. Eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. Batucando esse Congo, eu vou te hipnotizar. Massa. Deu pra ouvir aí? Deu pra ouvir legal? Que legal, gente, que legal, hein? Saudade do Espírito Santo. Então. Congo capixaba, né? Congo capixaba, pra quem não conhece. O Congo é um ritmo afro-ameríndio, né? A mistura, né, dos escravos africanos com os indígenas, né? Os índios aqui do Espírito Santo. Isso já é, né?
E aí é tocado hoje, né, com naipe de casaca, tambores, né, de pele de animal, tocado com a mão, e não é tocado na bateria. Então eu estou fazendo essa inserção na bateria, fundamentado até no como os ritmos brasileiros foram inseridos na bateria. O que eu fiz aqui foi adaptar a casaca, né? Na minha postura também eu trabalho com um chocalho também, tocando o chocalho e fazendo as outras coisas na outra mão, isso eu passo ali também, que não é esse tipo de chocalho que usa no Congo, né? Então são tudo adaptações, só a casaca aqui que é realmente do Congo. Deixa eu tirar aqui. Ela, no caso, ó, ela tem uma cabeça esculpida, certo? Colocado um bambu com esses entalhes aqui, certo? Eu que fiz essa adaptação para colocar ela. Eu fiz isso também num guiro, dependendo do que eu vou tocar, eu boto o guiro aqui, né? Tô estudando para fazer com reco de mola. O Ramon Montanher faz muito isso também, mestre nisso aí. Então ela é tocada segurando no pescoço e aqui, a batida, né? Principal, né? Só por curiosidade. E aí foi o que eu fiz no meu livro. Vários exercícios de coordenação motora, abordado dentro dessa rítmica, certo? Querendo, manda uma mensagenzinha lá, fazer uma promoção para hoje. Legal, legal. Bom, nosso horário já passou um pouquinho. Alexandre, dá tempo o Lucas fazer uma apresentação rápida aí, porque ele também tinha preparado algo para tocar? Dá, tranquilo, sim, cara. Alexandre? Vamos lá. Dá? Então vamos lá, Lucas. E depois, Thiago, a gente finaliza. Você mais uma vez fala sobre as suas redes sociais aí, para quem não pegou, né? Ok. E aí a gente finaliza. O Lucas, ele tinha preparado uma música do nosso repertório, né? Então, pra gente ouvir também. Vamos lá, Lucas. Sim, eu preparei uma música do repertório e durante essa pandemia agora, pesquisando, eu vi que tem como a gente entrar no YouTube e digitar lá Drumless, e o nome da música, que a gente encontra várias músicas sem a bateria. E eu vou tentar fazer isso aqui. Eu achei bem interessante isso aí. Legal. Deixa eu soltar aqui então. Eu não falei de quem que é a música. Essa música ela é do Henry Mancini. E eu não vou falar o nome dela agora não, que todo mundo conhece, eu tenho certeza. Legal.
Legal. Muito bom. Chegou o som aí. Ficou Legal, bom. Lucas. Chegou, Parabéns, chegou. Massa, massa. É a Pantera cor-de-rosa. Legal, essa todo mundo conhece. Com certeza. Legal, então vamos agora. Estamos, na verdade, já passando aí um pouquinho do nosso horário. O professor Alexandre vai fazer as considerações finais, mas antes o Thiago pode falar mais uma vez da sua rede social e também fazer algumas considerações, Ok. Thiago. Fica à Bom, vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Espero ter podido contribuir um pouco aí. Se não contribuir, pelo menos causar alguma curiosidade na galera. A gente que pra poder agradece. Pesquisar. Né? Obrigado ao Helder pelo convite. Já fizemos alguns sons juntos. Lembrei aqui que aquela vez que eu toquei na banda sinfônica, a última vez foi você que fez os arranjos, né? Do Isso. Roberto Carlos. Sim, Massa. sim. Obrigado, Alexandre aí. Lucas, parabéns. Tamo junto aí, precisar de alguma coisa também, se inscrevam. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. Meu Instagram é Thiago com H, né? Thiago Vieira Músico, tudo junto. Adicionem lá, curtam lá, mandem mensagem por lá. Quem quiser adquirir o meu livro, né? A Bateria e o Congo, Cultura e Criatividade, me manda mensagem lá. Quem mandar mensagem hoje ainda, eu vou fazer ele por R$30, mais o frete, aí a gente calcula o que vai dar, beleza? Isso me ajudar aí na correria também. Muito obrigado e boa noite para todo mundo aí. A gente que agradece, Thiago. Nós que te agradecemos, Thiago, enriqueceu demais, trouxe muita coisa boa pra gente. Queria, depois a gente entra em contato aí pra gente mandar pra você alguma coisa, ver se retribui de alguma maneira. Queria agradecer a todos aí que assistiram, né? E divulguem, ajudem a divulgar. Semana que vem nós teremos uma live falando sobre o piano na orquestra. E estamos aí com o apoio da universidade, né? Universidade Federal de Uberlândia. E também do Instituto de Arte, do qual nós somos professores, eu e Helder. E também estamos tendo aí o apoio de uma empresa local que nos ajudou com alguma coisa nesse projeto. É fácil. Então, boa noite e também a a todos. Diretoria de Cultura. Isso, esqueci da Diretoria de Cultura, né? Ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Que tem essa parceria conosco, com bolsas de extensão para os alunos da UPC. É isso. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento repassado aí pra gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu. Um abraço. Boa noite.